A Jesus, o Rei dos Reis, toda a honra, toda a glória. Os amigos que estão chegando agora para assistir esse culto em casa, sejam abençoados, tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou, pela graça e misericórdia de Deus, pastor dessa igreja abençoada, da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos. E nós estamos transmitindo agora aqui da capital do Vale para você, para o Brasil todo, para todos os lugares, e pelas redes sociais, pela internet, até para o mundo todo, essa mensagem que eu creio que vai trazer o milagre da ressurreição para a sua vida, tá bom? Fica conosco, assim como essas pessoas que estão aqui vão ser tocadas por Deus, você em casa também será, em nome de Jesus. E a igreja está na fé, né, pessoal? Quem já está com o coração cheio de alegria aí? Hoje eu vou falar para você de um milagre de ressurreição que está aqui na Bíblia. Talvez você nunca tentou para isso. Ezequiel 37, eu até comecei a falar semana passada, dando uma introdução. E esse texto aqui, irmão, é muito famoso. Ele fala do Vale dos Ossos Secos. Muita gente aqui conhece esse texto. Amém? E nós ainda temos algumas ressurreições para falar ainda, amém? Ainda vou falar da ressurreição de Lázaro, da ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, amém? Nós vamos falar de tudo isso aqui nas próximas semanas. E claro, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Ezequiel 37. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Você já deve, irmão, ter ouvido essa mensagem muitas vezes. Eu mesmo aqui na igreja eu já citei várias vezes para você. Amém? Se você nunca ouviu, receba tudo que você puder receber de Deus. Você que já ouviu, não fica triste não. Porque quando Deus fala algo de novo, Ele fala para o nosso bem, para a nossa segurança. O texto de Hebreus capítulo 2, versículo 1, eu gosto muito. Hebreus 2:1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então, você já ouviu. Mas a Bíblia diz que convém atentar com mais diligência. Você tem que ser mais cuidadoso. Ser diligente é ser uma pessoa cuidadosa. Amém? Então você tem que ter cuidado, prestar mais atenção no que já temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém, irmão? Toda pessoa que se desvia por não ter dado atenção a uma coisa que Deus já tinha falado. Um dia nós vamos estar no céu e eu creio que Deus vai nos mostrar todas as coisas. Você crê como eu? Quem crê? E Deus vai mostrar que em cada luta que nós passamos, Ele já tinha preparado um escape. O que é um escape? O escape é a porta de saída. Amém? Você sabe que, por obrigação, todo prédio, assim, quando ele é construído, ele tem que ter uma fuga. Num caso de incêndio, tem que ter uma saída de emergência. Amém? Inclusive, tem que ter até sinalizado. Se você olhar para as portas aqui da igreja, você vai ver que em cima delas tem um negocinho vermelho, uma plaquinha vermelha escrita saída. É obrigação ter. Amém? Por quê? Porque num caso de uma emergência, às vezes a pessoa fica meio desorientada. Às vezes está amarrado em nome de Jesus, mas acontece uma tragédia, a pessoa fica, meu Deus, e agora para onde eu vou? Aí ela olha aquela placa, saída, é por aqui que eu vou. Quem está entendendo, diga amém. E toda saída tem que ser uma porta aberta. Tem que ser uma porta de fácil acesso, amém? Não pode ser uma porta que fica trancada, tem que ser uma porta que você empurra, ela abre e você sai. A Bíblia diz que em cada provação que você já passou, Deus já tinha preparado um escape. Em primeiro lugar, que Deus não permite que nós passemos por provação além daquilo que nós suportamos. Deus conhece a minha capacidade, irmão. Amém? Deus nunca vai me permitir passar por algo que eu não tenho condição de suportar. A Bíblia diz, não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, aquilo que eu passo, a provação que eu passo, é a que um homem pode suportar, a que eu posso suportar. Tem pessoas que são mais fortes do que eu, espiritualmente falando, amém? Essas pessoas, Deus permite que elas enfrentem lutas até maiores, mas porque elas têm força para vencer. E aquelas pessoas que suportam menos do que eu, não são tentadas como eu, não são provadas como eu. Tem gente aqui que se for provado como eu sou, não aguenta. E eu também.
se eu for provado como alguns aqui são, porque, irmão, eu até expliquei uma coisa essa semana. Não é porque eu sou pastor dessa igreja que significa que eu sou a pessoa mais espiritual que tem aqui, não. Eu tenho certeza que tem gente aqui sentada me ouvindo pregar agora que ela está muito mais avançada do que eu na espiritualidade. Mas, pastor, o senhor que é o pastor é um dom que Deus dá, amém? São ferramentas. Deus está me capacitando a ser o pastor dessa igreja. Mas comunhão é outra coisa. Comunhão é quando você fecha a porta do quarto e ninguém vê. Quem está entendendo, diga amém. É verdade ou não é, pessoal? Olha para o pastor, tem casalzinho? Eu vou falar que os irmãos vão entender. Tem casal que anda pela rua de mão dada, bonitinho, que tira foto para rede social, você olha lá no Instagram da pessoa e tá lá, né? Eu e meu love. E bota a musiquinha romântica de fundo na foto. Tem ou não tem? Você olha lá a foto dos dois lá dando beijinho e tá lá a musiquinha Love You, né, né? De cantar essa música de manhã não dá não, irmão. Só para as irmãs mesmo. Tá lá a musiquinha, amém? Só que quando os dois entram dentro de casa, irmão, um vai para um quarto, o outro vai para o outro quarto. Não há ou seja, eles apenas estão ostentando algo, mas eles não estão vivendo. Agora tem gente, irmão, tem gente que você olha e você não dá nada, mas os dois são dois namoradinhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém, pessoal? Você olha assim e você fala, ih, aquele lá, mas quando os dois estão dentro de casa, na intimidade deles, olha, são dois namorados, os dois se amam, estão todo dia juntos, diga a glória a Deus. Amém, pessoal? É verdade ou não é? Irmão, tem gente aqui que quando ela está dentro da casa dela, ela fecha a porta do quarto, o Espírito Santo já está lá, estou esperando meu amigo, porque os dois têm uma vida, uma comunhão. Diga a glória a Deus. Isso aí é entre você e Deus. Amém, irmão? Eu sei da minha intimidade com Deus, você sabe da sua intimidade com Deus e Deus sabe. E se você tem estado ausente da intimidade, eu quero dizer que Deus está com saudade. Você precisa voltar, fechar a porta do quarto e orar ao Pai que te vê em secreto. Diga a glória a Deus. Irmão, isso é muito importante. Nós temos que ter essa vida com Deus. Mas aí voltando ao que eu estava falando para você, irmão. Cada um de nós recebeu de Deus essa capacidade, esse dom. Amém? E é necessário que você preste atenção no que Deus quer falar com você. Vamos para a nossa mensagem, senão eu vou fugir do assunto. Ezequiel 37, versículo 1. Vamos lá, diz assim. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha para o pastor. Não foi o diabo, guarda isso aqui, não foi o diabo que levou o profeta para o vale dos ossos secos. Foi o Espírito de Deus, foi a mão de Deus. Tem gente aqui que está murmurando de estar em lugares que foi Deus que colocou. Amém? Às vezes o pastor, estou pregando, tem pastores aqui, tem pastores que vão assistir, às vezes o pastor murmura da cidade onde Deus colocou ele, a igreja que Deus colocou ele. Ah, mas eu queria tanto estar numa igreja grande, uma igreja que tivesse poltrona, ar-condicionado. Deus me colocou. Irmão, nós temos que entender que em cada lugar que Deus nos coloca, Ele tem uma obra. Amém? O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. É você saber, eu estou exatamente no lugar que Deus queria. Irmão, e às vezes aonde Deus quer que você esteja, não é no jardim do Éden, não. Às vezes é no deserto para enfrentar o diabo. Amém? Em Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, não foi pelo diabo, foi conduzido pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que o levou. Para onde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo... Então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E quem estava esperando Jesus lá, irmão, era o próprio Lúcifer, o anjo caído estava lá, esperando ele. E para quê? Para ser tentado. Só que a Bíblia fala que o Senhor Jesus entendeu o propósito. O versículo 2 vai dizer, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus entendeu, eu vou enfrentar uma batalha, então vou me preparar para a guerra. Durante 40 dias o Senhor Jesus se fortaleceu. Se você está entendendo que Deus te colocou num lugar de guerra, que Deus te colocou num lugar de batalha, ao invés de você murmurar, se consagre, comece a orar, jejuar, buscar a Deus, mergulhar na palavra, se fortaleça. Amém, irmão? Amém? Quem sabe que vai enfrentar uma batalha tem que se fortalecer. Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no
e na força do seu poder. Nós temos que nos fortalecer em Deus e na força do poder de Deus. Para quê? Versículo de número 11, a Bíblia diz assim, olha que palavra forte, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O versículo de número 13 termina, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, o dia mau vem, e havendo feito tudo ficar. Deus te levou para o deserto, aquele deserto vai se tornar um paraíso. Amém? Deus vai te usar, diga glória a Deus. Mas talvez vai ter batalha, vai ter guerra. Então se fortaleça, se consagre, se prepare para batalha. Vai com tudo, vai com fé. Jesus não foi lá para apanhar do diabo, não. Jesus foi para bater. E toda vez que o inimigo vinha tentá-lo, Jesus repreendia ele com a palavra, amém? Até que a Bíblia fala para nós, lá no versículo de número 12, é Mateus 4:11. A Bíblia diz assim, ó, volta lá para mim. Mateus 4:11. Então o diabo o deixou. Se você for com fé, o diabo vai deixar também. Aquela casa que está cheia de demônios, os demônios vão sair todos de lá. Aquelas pessoas com quem você trabalha, pastor, eu estou trabalhando no meio de um monte de gente endemoniada, daqui a pouco o demônio vai sair de todo mundo lá. E sabe o que vai acontecer? Ó, e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviram. Aonde hoje você só vê demônio, daqui a pouco você vai estar vendo anjos de Deus. Você crê nessa palavra? Talvez é a sua casa. Você olha para a sua casa, pastor, a minha casa é o deserto. A minha casa é o lugar onde o diabo está. Pastor, a minha casa é o vale dos ossos secos. Por que, pastor, que Deus me permitiu estar no meio dessa família onde parece que só tem gente doida? Deus colocou você aí para mudar essa situação. E você vai mudar essa situação. Em nome de Jesus. Você crê? Quem crê? Aí voltando aqui, ó, versículo 2, Ezequiel 37:2. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Fazia muito tempo que a morte havia feito a obra dela ali. Não havia nenhum sinal de vida. Os ossos estavam sequíssimos. O versículo 3 diz assim, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Irmão, eu gosto muito de uma coisa que tem na Bíblia, que é quando Deus pergunta coisas para o homem. E você vai muitas vezes ver isso na Bíblia. E a resposta que você dá para Deus, ela é muito importante, irmão. Porque tem coisa que Deus pergunta para você, para ver se você está pronto para ir para a próxima fase. Nós estamos constantemente sendo provados para ser aprovados. O professor, quando ele está na escola, e ele vai provar os seus alunos, porque todos nós, enquanto nós estamos ali no momento ali do aprendizado, nós somos provados, sim ou não? Tem irmãos aqui que ainda estão na escola, alguns estão em fase de faculdade, e você sabe que você está sendo constantemente avaliado. O objetivo do professor não é reprovar. O objetivo do professor é aprovar e promover. A não ser que seja um professor maldoso, né, irmão? Que pode ser que... Eu já ouvi falar que tem professor que fala, na minha prova ninguém passa. Na minha prova ninguém tira nota 10. Mas que besteira, irmão. O bom professor, ele tem que ser aquele que fala, na minha matéria todo mundo tira 10, porque eu ensino tão bem que todo mundo aprende. Amém, irmão? Eu não vim aqui, olha para o pastor, eu não vim para essa cidade para ensinar lições que vocês não possam aprender. Eu vim aqui para formar doutores na fé. Para todo mundo aqui ser capaz de ensinar, para você chegar na sua casa e conseguir ensinar seu marido, sua esposa, seu filho. Amém, irmão? Para quando chegar um novo convertido na igreja, você que já tem mais experiência, você ensina ele. Encosta um irmãozinho do teu lado aí, está novo na fé, e ele pergunta para você, ô irmão, como é que é esse negócio de batismo aí que eu não sei?
E você tem tanto conteúdo que você dá uma aula para ele. Não, irmão, ó, lá em Marcos 16, Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a gente tem que batizar. Você vai conseguir dar aula para a pessoa. Olha que maravilha, diga a glória a Deus. Alguém chega para você e pergunta, sabe, o novo convertido, ele chega e senta do teu lado. Ô, irmão, você que está na igreja há mais tempo, como é que é esse negócio de expulsar demônio aí? Não, Jesus disse lá em Marcos 16, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Lá em Lucas 10:19, Jesus diz que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, se você crê em Jesus, você vai ter poder para vencer toda. Você dá aula para a pessoa, amém? Eu vim aqui para ensinar você, para você ser mestre. Não para você sair daqui, nossa, essa matéria que o pastor ensina é tão difícil que eu nunca aprendi. Não, eu quero que vocês se formem. E Deus é muito melhor do que eu. Se eu que sou mal quero ver você promovido, imagina Deus que é bom. Amém? Deus quer promover você. Então Deus está constantemente te ensinando, e aí chega o momento da prova. Chega o momento que Deus pergunta, e aí? E tem gente que, infelizmente, ela aprende, aliás, ela é ensinada, mas parece que ela não aprende. O Senhor Jesus está todo dia, irmão, fazendo milagres, fazendo maravilhas, mostrando o poder dele, amém? E um dia a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 6, que ele subiu no monte, uma multidão de pessoas subiu com ele, e quando Jesus viu a multidão chegando, ele perguntou para um discípulo chamado Filipe. Ele perguntou, Filipe, e agora? Onde nós vamos comprar pão para todo esse povo? Como é que nós vamos arrumar comida para todo mundo? Só que a Bíblia diz que Jesus perguntou isso para o experimentar. Olha que palavra tremenda. Não é que Jesus tivesse e agora, não. Irmão, você não tem nenhum problema que pegou Deus de surpresa. Deus nunca olhou para um problema meu e falou, e agora? O que eu vou fazer? Olha essa doença que está no corpo do Alex. Como é que eu curo essa doença? Deus nunca ficou assim, irmão. Antes que o problema viesse, Deus já tinha a solução, Ele já tinha a cura. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Só que Deus está constantemente provando a minha fé. Então ele pergunta para o Filipe, como é que nós vamos comprar comida? Só que a Bíblia fala claramente, João escreveu, que Jesus perguntou isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabe como é que ele vai fazer na sua vida. Esse problema que você está enfrentando no teu casamento, Deus já tem a solução. Ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Essa má notícia que o médico te deu, e você está, meu Deus, e agora? Não pegou Deus de surpresa. Deus sabe exatamente como vai curar você. E você não precisa saber como, você só precisa saber que Ele vai fazer. Tem hora que eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Então eu confio nele. Eu entrego o meu caminho para Ele, amém? Diga glória a Deus. E eu sei que o mais Ele fará. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? O mais Ele vai fazer na sua vida. O nosso irmão Filipe, irmão, ele deu uma resposta ruim para Jesus. Ele disse assim, Senhor, nem que nós tivéssemos 200 dinheiros de pão bastaria para que cada um tomasse um pouco. 200 dinheiros de pão não é como se fosse 200 reais. 200 dinheiros, quando o Filipe falou, ele estava falando sobre o salário mínimo de um dia. No tempo da Bíblia havia uns jornaleiros. O que é jornaleiro? É o que trabalha e recebe por jornada de trabalho. Então eu pego de manhã, quando chega no final do dia, o patrão me chama e me paga o ordenado do dia. Amém? 200 dinheiros seria o salário de 200 dias de trabalho. E o Filipe disse, nem se nós tivéssemos o salário de 200 dias de trabalho ia dar para comprar pão para esse povo todo. Mas Jesus já tinha a solução. Só que o nosso irmão Filipe naquele dia tirou uma nota ruim na prova. Amém? Ele podia ter falado, Senhor Jesus, sinceramente, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor tem poder. Amém, irmão? E Jesus teria ficado feliz, irmão. A resposta que você dá para Jesus deixa ele muito feliz, sabia? Sabia? Principalmente quando é uma resposta de fé. Lá em Mateus capítulo 15, a Bíblia diz que teve uma mulher que começou a correr atrás de Jesus, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, e Jesus não respondeu nada. O silêncio de Deus também, às vezes, tem um propósito. Não tinha como Jesus abençoar aquela mulher, porque aquela mulher estava longe. Tem pessoas que querem resposta de Deus, mas elas estão longe.
Aí os discípulos que estavam perto começaram a falar: mestre, manda ela embora, que ela está gritando, clamando. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é que Jesus estivesse dizendo para ela: eu não quero te abençoar. Jesus estava dizendo para ela: eu só posso te abençoar se você se tornar minha ovelha. Aí a Bíblia diz que ela correu, ela se prostrou diante de Jesus, o adorou e ela chamou Jesus de Senhor. Senhor, socorre-me. O milagre começa a acontecer na sua vida quando você se aproxima, quando você faz de Jesus o seu Senhor. Diga amém. Aí Jesus deu uma palavra dura para ela, irmão. Jesus disse assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Se fosse muita gente que eu conheço, tinha ido embora, bravo, triste. Esse grosso, quem que ele pensa que é para falar assim comigo? Tinha ido embora. Essa mulher, irmão, ao invés dela ficar brava, ela olhou e disse: sim, Senhor. Não importa o que Deus fala para você, irmão, fale sim. Pastor, mas eu não gostei do plano. Não precisa gostar do plano, não. Você vai gostar do resultado no final, pode ter certeza. Na hora que o Senhor propõe, só fala sim para Ele. Amém? Ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Gente, que resposta tremenda que essa mulher deu. Jesus ficou impressionado. Jesus olhou para ela e disse assim, ó, versículo 28, Mateus 15, 28. Jesus disse: ô mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que na mesma hora a filha dela ficou sã, ficou curada. Olha que maravilha, gente, que coisa linda. E ela recebeu o milagre naquela hora, por quê? Porque ela deu a resposta certa. O que ela estava dizendo era o seguinte: Jesus, o Senhor é tão poderoso, que o Senhor não precisa nem me dar o pão. Uma migalhinha do que cai da mesa, já vai, o demônio vai sair da minha filha. Amém? Olha, irmão, olha a fé dessa mulher. Ela tinha tanta fé que ela acreditava que uma migalha do poder de Deus ia libertar o filho dela. Você crê que uma migalha do poder de Deus já muda a sua vida? Mas você quer ver uma boa notícia? Jesus não tem migalha para ninguém aqui, irmão. Eu não estou pregando para nenhum cachorro, estou pregando para os filhos de Deus. O pão é nosso. Olha para o irmão e fala assim: o pão é nosso. Então, em nome de Jesus, coma do pão da vida hoje. Amém? Receba a sua bênção. Mas o que eu estou pregando é o seguinte: é a resposta que você dá. Deus pergunta. Talvez você está diante de um problema agora e Deus está perguntando: e aí, meu filho, e agora? O que você vai fazer? E talvez a resposta que você está dando para Deus, sabe qual é? Ah, Deus, eu vou desistir, eu vou largar tudo. Eu vou sair da igreja. Eu vou deitar no chão e vou esperar a morte. Vem a morte. Você acha que é brincadeira? Tem gente que faz isso todo dia. Tem gente que todo dia, irmão, na hora que Deus pergunta para ela: e aí, o que você vai fazer com a sua família? Ela fala: Deus, eu vou fugir. Eu vou largar todo mundo. Um dia esse povo vai acordar, quando acordar já não estou mais aqui. Fugi, fui para Acapulco, fugi. Amém, irmão? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Não é isso que você tem que falar. Na hora que Deus pergunta: e agora? Daí você fala: Deus, e agora? E agora que eu vou confiar no Senhor. E agora que eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. E a tua família, meu filho, e agora? E agora que eu vou lutar por essa casa, porque eu e a minha casa serviremos. Vocês estão entendendo? A resposta que você dá para Deus, ela muda a sua história, muda a sua vida. Jesus pergunta, Deus pergunta para o profeta: e agora? Ezequiel, tem jeito? Poderão viver esses ossos? Eu acho que a resposta de Ezequiel não foi tão ruim, não. Ele fala no versículo de número 3, né? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele estava dizendo: Deus, o Senhor é quem sabe. Eu acho que não foi a melhor resposta, mas foi uma resposta boa. Porque quando você não sabe, é melhor você falar que não sabe. Amém, irmão? É ruim quando você procura uma pessoa e ela fala que sabe e ela não sabe. Ela te dá um conselho terrível. Se você chegar para mim um dia e me perguntar uma coisa e eu não souber responder, a melhor coisa que eu faço é falar: irmão, eu não sei o que te dizer agora, mas eu vou orar. Quando Deus me der uma palavra, quando Deus me mostrar, eu falo com você. Amém? Do que eu ficar te dando palavra que eu nem tenho, irmão, porque Deus está me mostrando e Deus não está mostrando nada. E está cheio disso por aí. Gente que fala o que não sabe. Amém, irmão?
É terrível isso, mas não vou começar a falar coisa que não é para falar. Versículo 4. Aí olha o que Deus mandou ele fazer. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do... Aqui que está o segredo. Talvez o segredo mais importante dessa mensagem seja esse. Deus fala para o profeta, profetiza. Profetizar é falar a palavra de Deus. Se um dia alguém te perguntar o que é uma profecia, responda, a profecia é a palavra de Deus. Quando você, olha para mim, você está num culto e você começa a perceber que o pastor na hora da mensagem ele está sendo usado para falar com você, parece até que ele sabe a tua vida. Você, puxa, olha, pastor, parece que ele está contando a minha vida. O que o pastor está fazendo? Ele está profetizando. Quando você está conversando com alguém, de repente você libera uma palavra e aquela pessoa fala, rapaz, isso aí foi Deus que usou você para falar comigo agora. Como é que se chama isso? Isso é a profecia. A profecia é o dom do Espírito Santo da palavra inspirada. É quando você abre a boca e fala, mas é Deus que está usando você para falar. Amém? Irmão, o mundo precisa da profecia. Os ossos secos precisam da profecia, precisam da palavra de... E essa palavra tem dois lados agora. Primeiro, tem um osso seco na tua casa? Como assim? Tem alguém que está morto? Tem alguém que está sem vida? Pastor, tem. Profetiza para aquela pessoa. Vai falando a palavra de Deus para ela, diga amém. Não fala o que Deus não mandou, não. Fala o que Deus mandou você falar. Deus nunca mandou você dizer, minha senhora, que o teu marido não presta, que ele não vale nada, que ele não tem jeito. Deus mandou você dizer que ele é uma bênção. Amém? Então profetiza. Cada dia quando a senhora olhar para ele, a senhora vai falar, olha, você é o melhor marido do mundo. Você é o homem mais abençoado. Você é o homem mais... Você é um homem que me dá orgulho, que me dá alegria. Um dia uma irmã, esposa de um pastor, um grande homem de Deus que tem aqui na nossa região, ela estava contando o testemunho dela. Ela se converteu aqui nessa igreja, mas não aqui. Quando a igreja era, sei lá, acho que lá na Nelson Dávila, então 30 e tantos anos atrás, ela se converteu. E ela foi para a igreja e o marido dela estava perdido no mundão, bebendo cachaça até não poder mais. E ela foi para a igreja e o pastor pregou Provérbios 14, que todas as irmãs aqui acho que devem conhecer de cor. A mulher sábia edifica a sua casa. E o pastor disse, mulher, você tem que edificar. Edificar não é derrubar, edificar é ler. Aí ela entendeu que ela estava pecando, porque ela vivia derrubando o marido dela. E tem mulher que todo dia derruba o marido. Na frente do marido e nas costas do marido. Tem mulher que está conversando com a outra aqui na frente do marido e está, mas esse aqui não faz nada. Esse aqui, eu estou quase devolvendo para a mãe dele. Eu sei que não é, eu sei que aqui em São José não tem nenhuma irmã assim, não tem. Eu estou profetizando também, irmão. Mas, irmão, olha para o pastor. Tem, irmão. E o marido olha para o pastor. O marido na frente dela, escutando ela falar mal, irmão. Ele vai ficando assim, ó, ele vai diminuindo, ele vai ficando desse tamanhinho. A senhora devia edificar, levantar. Ó, esse aqui é o melhor homem do mundo. Esse aqui me dá orgulho, me dá alegria. Pastor, mas ele não dá. Profetiza, irmão. Fala, quem está entendendo, diga a glória a Deus. Começa a dizer que o seu marido é o melhor do mundo, que ele é o homem mais lindo. Pastor, lindo. Pastor, quando eu casei com ele, a barriga era um tanquinho, agora virou um tanque industrial, pastor. O cabelo era ondulado, agora ficou um do lado e o outro do outro, pastor. Irmã, profetize, irmã. Quem sabe o cabelo não cresce? O que eu estou querendo que os irmãos e as irmãs entendam? Você tem que parar de falar mal, você tem que abençoar, diga amém. Para de falar o que o diabo quer que você fale e fale o que Deus... A mesma coisa vai dos maridos para as mulheres, tá, irmão? Que tem marido que fala mal da mulher, tem pai que fala mal do filho, você tem que parar de falar mal dos outros, tem que começar a profetizar. O osso seco não precisa da palavra do diabo, da palavra da tristeza, da derrota, ele precisa da palavra de Deus. Ele precisa se levantar, diga a glória a Deus. Se eu subir aqui no altar, eu olhar para vocês e falar, irmãos, vocês são tudo pobre, né, pessoal? Então eu vou pedir aqui hoje para vocês darem as moedinhas. Vai lá, obreiro, passa a sacola, dá a moedinha.
Vocês vão sair daqui tudo pensando, eu sou pobre mesmo, eu sou pobre, pobre, pobre demais. E sabe o que vai acontecer, irmão? Vai todo mundo aqui ficar pobre, miserável. Mas todo dia que eu venho aqui, eu falo que vocês são o povo mais rico, mais abençoado. Eu profetizo que todo culto eu profetizo que vocês vão dar oferta de 1.000, de 10.000, sim ou não? E todo dia eu vejo acontecer, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está levantando vocês. Você que ainda passou, mas eu ainda estou pobre, para de falar isso. Começa a declarar, irmão, profetiza sobre a tua vida. Amém? Em primeiro lugar, você tem que falar a palavra de Deus para o osso seco. E o outro lado agora, o osso seco tem que ouvir a palavra. Se tem osso seco aqui, irmão, porque às vezes pode ser que tenha. Tem gente que às vezes está nesse culto aqui falando, pastor, eu estou todo errado da vida, pastor, eu estou cada dia pior. Eu acho que eu nem venho mais na igreja. Não, pelo contrário, é aí que você tem que vir, irmão. No dia que você está ruim, no dia que você está mal, é aí que você tem que vir para a igreja. Ai, pastor, o meu pecado está tão grave que eu tenho até vergonha, mas é você que tem que vir, irmão. Pastor, mas a pregação inteira vai bater em mim, mas tem hora que você tem que apanhar mesmo. Às vezes eu vou lá em São Paulo, lá na reunião do missionário, do pastor Jaime, irmão, e Deus usa o missionário para puxar minha orelha e eu glorifico a Deus. Deus, obrigado, eu preciso. E às vezes eu até peço. Eu vou para o culto, na abertura do culto, Deus é minha testemunha, aquilo que eu estou falando não é mentira. Às vezes eu estou na abertura do culto, lá na adoração, eu estou falando, Senhor, usa o missionário para puxar minha orelha hoje se eu estou precisando. Quando você vier para o culto, irmão, vem e fala, Deus, usa o pastor Alex para puxar minha orelha, eu tô meio bagunceiro, Deus, eu tô meio fraco, eu tô meio mole, não estou orando. Deus, eu estou precisando de um chacoalhão. Amém, irmão? O osso seco tem que ouvir a palavra de Deus. Se você sente que você é um osso seco, pois é você que precisa. Então vem. No pior dia, no dia que você está mal, é aí que você tem que vir para a igreja mesmo. Para Deus sacudir você, chacoalhar você e mudar a sua vida. Diga amém. Ossos secos. Versículo de número 4. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como se me deu ordem. Não fale o que Deus não mandou. Fale só o que Deus mandou você falar. Diga amém. E enquanto eu profetizava, eis que se fez o quê? Um rebuliço. Para um pouquinho. Tem muita gente que perde a bênção na hora do rebuliço. Ela vem para a igreja e começa a profetizar. Ela olha para a casa dela e começa a declarar, minha casa é uma bênção. Ela começa a falar sobre o corpo dela. Eu estou curado pelas feridas. E ao invés da coisa parecer que está melhorando, às vezes parece que está piorando. Aí tem gente que sente, puxa, mas eu fui para a igreja, parece que minha vida piorou. Não, a vida não piorou. O que acontece é que Deus está fazendo a reforma. Deus está fazendo a faxina. Já falei isso aqui com vocês, irmão. Se eu for na tua casa no dia da faxina, no começo da faxina, eu vou entrar na tua casa, a casa vai parecer que está o quê? Uma bagunça. É verdade ou não é? Uma irmãzinha minha ontem estava conversando comigo, ela falou, pastor, eu estava em casa, eu estava desesperada de não fazer nada, eu comecei a pegar minhas roupas e tirar tudo do guarda-roupa e arrumar tudo. Ela disse que o pai dela chegou e falou, filha, você vai embora de casa? Olha para mim, irmão, isso aqui é sério, olha para o pastor. Às vezes, olha para mim, às vezes, quem chegar na tua casa na hora da reforma, na hora da bagunça, vai pensar que a coisa está ruim. Não está ruim. Cada coisa está indo para o seu lugar. Diga amém. E às vezes, irmão, Deus está precisando fazer uma limpeza na vida de umas pessoas aqui, uma reforma. Irmão, e a hora da reforma não é legal. Na hora da reforma você quer dormir, mas a casa está bagunçada. Você vai pegar à noite, na hora que você balança assim o lençol da cama, cai poeira, cai aquilo. É verdade ou não é? Você gosta de sentar na mesa para comer. Quem gosta de sentar na mesa para comer? Eu gosto. Eu não sou do tipo que senta no sofá e fica assistindo televisão, não, irmão. Eu sento na mesa, agradeço e como com a minha família. Eu sou assim. E o que acontece? Olha para o pastor. Às vezes tem hora que você... O negócio do sofá deu polêmica agora. Olha para mim. Voltando aqui que eu estava falando para você. Às vezes você quer comer, mas não dá, porque tá na reforma. Então você tem que pegar a comida, sentar no cantinho da parede lá assim. Quem já teve que comer assim?
Mas você sabe que vale a pena. Porque daqui a pouco vai estar tudo no lugar. Irmão, se a vida parece que está uma bagunça depois que você veio para a igreja, fique em paz. Deus está organizando as coisas. Logo, logo você vai ver o osso no lugar dele. Olha o que diz a Bíblia. Enquanto eu profetizava, se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Cada osso foi para o seu lugar. Eu declaro em nome de Jesus que logo, logo teu marido vai estar no lugar dele, que é na igreja, que é na sua casa. O lugar dele não é no bar. Às vezes eu passo, irmão, aí pelos lugares aí, eu vejo aqueles homens sentados na porta de bar e eu fico, meu Deus, a mulher desse homem deve estar tão triste. Jesus, faz esse homem entender que o lugar dele é em casa. Faz esse homem entender que o lugar dele é na igreja. Diga amém. Eu estou declarando que logo, logo o teu filho que está na droga, teu filho que passa o dia inteiro na rua, perdendo tempo, logo, logo ele vai entender que o lugar dele é na casa de Deus, que o lugar dele é na escola, é estudando para ser alguém na vida. Amém, irmão? Que o lugar dele é dentro da casa da senhora, aproveitando a sua companhia. Deus vai fazer essa obra. Quem crê, diga amém. Deus vai fazer, irmão. Tem gente que ela se sente fora do lugar. Pastor, o meu lugar era no altar, era louvando, era pregando. O Espírito de Deus vai entrar em você, vai colocar você no seu lugar. Aí o versículo 8 diz, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Primeiro, olha para o pastor, primeiro o osso vai para o lugar, depois Deus coloca os nervos. O nervo, falando a grosso modo, irmão, por favor, não me cobre os termos técnicos, porque eu não sei os dar, mas o nervo é aquilo que faz você sentir dor, aquilo que faz você sentir prazer. Amém? O nervo é a parte do seu corpo que faz você ter as sensações. Tem gente que não sente mais nada, que está dura, está fria. Deus vai fazer você voltar a sentir alegria na presença dele. Deus vai fazer você chorar de novo na presença dele. Amém? Está acontecendo, diga glória a Deus. E cresceu a carne. Tem traduções que falam que Deus estendeu os músculos. Os músculos são a parte forte do teu corpo. Você está meio fraco, irmão. Está faltando massa, está faltando músculo. Você tem que se exercitar. Amém? Mas espiritualmente falando, eu estou declarando que você vai voltar a ser forte. Tem gente que não tem nem mais força para orar, para vir para a igreja, para falar de Jesus para os outros. Você vai voltar a ser forte de novo. E estendeu a pele. A pele é a nossa parte bonita. Amém, irmão? Olha para o irmão do lado, ele é lindo, não é? Amém ou não? Aproveita se o marido está do lado da esposa e fala, como você é linda, meu amor. Pastor, não é não, profetiza. Não faz misericórdia, você vai dar... Vai ter uns irmãos que vão dormir fora de casa hoje. Eu tenho que tomar cuidado. Irmão, olha para o pastor. Você vai ficar bonito espiritualmente. Quem olhar para você vai ver a imagem de Jesus em você. Diz assim, estendeu a pele, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Esse é o propósito de Deus. Que nós sejamos um exército para batalhar e vencer as guerras dele. E eu declaro que hoje todos vocês vão ser cheios do Espírito Santo, irmão. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós recebemos poder. Eu amo aquele texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Tem traduções que dizem, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmão, você hoje vai receber o poder do Espírito Santo, para ir onde o Senhor mandar, e você vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje nós começamos o culto buscando o Espírito Santo, e agora nós vamos receber mais dele aqui. Quem quer receber? Se levante em nome de Jesus, que agora eu peço que esse poder do Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aleluias. É o Espírito de Deus que sopra. Levante as mãos agora, irmão, não perca tempo. E já comece a orar e a dizer, Senhor,
Eu preciso do teu Espírito. Irmão, tem pessoas que precisam agora orar e profetizar sobre a casa delas, sobre a família delas. Oh, aleluia, 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 aleluia. E eu declaro sobre a tua vida que você está recebendo a cura nesse momento. Os enfermos estão sendo curados agora. O Espírito de Deus está vindo sobre você com o poder dele, e toda enfermidade, todo espírito de enfermidade está saindo agora, em nome de Jesus. Receba a cura. Irmão, eu declaro sobre a tua casa, estou profetizando sobre a tua casa agora, que a vida de Deus está entrando lá agora, que está tendo ressurreição na tua casa. Assim como aqueles ossos voltaram à vida, hoje está havendo ressurreição na tua casa, na tua família. Se você crê, comece a dar glória a Deus. Se você crê, comece a dar glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E agora seja cheio do Espírito Santo, toda a igreja, toda a igreja. Sopra, Espírito, levanta os caídos, levanta os caídos, restaura as feridas, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Toda a igreja declare isso. Sopra, Espírito, Espírito. Que lindo, irmãos. Trazendo vida, trazendo vida. Junta os pedaços, junta os pedaços. Já ouço o ruído do teu agir, do teu agir. Toda a igreja agora levante a voz. Faz levantar do vale, faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos, põe de pé os ossos secos. Com teu poder, vem restaurar, vem restaurar. Da multidão de caídos, da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte, faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra, oh glória, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo volta ao lugar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai, tudo volta ao lugar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos, põe de pé os ossos secos. Com teu poder, vem restaurar. Da multidão de caídos, da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. Faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra. Quando o vento sopra, quando o vento sopra,
vento de Deus comece a soprar sobre nós agora. Sopra, Espírito de Deus. Sopra neste lugar. Irmão, irmã, agora não é mais hora de ficar com o olho aberto. Feche os olhos, levante as suas mãos, abra a sua boca. E agora seja cheio do Espírito Santo. Enquanto você vai adorando, enquanto você vai louvando, enquanto você vai profetizando, o milagre da vida, o milagre da ressurreição acontece na sua casa, acontece na sua vida, acontece em você. Receba agora o dom da vida de Deus. Oh, alaba, chora, balaba, balaba, balaba. Volta para a vida, minha irmã. Volta para a vida, meu irmão. Ressuscita aí, ó terra que estava morta, vale de ossos secos, volte a respirar. É você, minha irmã, é você, meu irmão. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, em nome de Jesus. Orienta la balaba, chota la balaba, canta la balaba, ribala balaba, chora balaba, canta la balaba, chuririandere balaba. Aleluia! Ressuscita, ó terra da morte, vale de ossos secos, volte a respirar, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. A morte tornando vida, a morte tornando vida. Ressuscita. E eu profetizo sobre ti a vida. Receba agora vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Receba a vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Irmão, e eu profetizo sobre você a vida agora. Eu quero abençoar a igreja nesse momento. E nesse momento nós vamos orar como um só corpo. Isso. Toda a igreja agora, levanta as mãos assim, ó, aqui na direção do altar. Fecha os olhos, toda a igreja agora. Em nome de Jesus, irmão. Virá uma unção de vida de Deus sobre nós agora. Eu profetizo sobre vocês a vida. Eu estou declarando um milagre sobre a sua casa agora. Estou declarando um milagre sobre a sua família agora. Estou declarando um milagre sobre a sua saúde, os enfermos curados. As portas se abrem para você nesse momento em nome de Jesus. Estou declarando um milagre na tua família, irmão. Aquela pessoa que estava perdida, longe de Deus, no mundo, destruída, nas drogas, na prostituição, no adultério, irmão, aquela pessoa, onde ela estiver, ela está sendo tocada por Deus agora. Assim como o filho pródigo, ele caiu em si, ele voltou para casa, e o pai dele disse: esse meu filho estava morto e ele reviveu. Eu estou declarando que aquela pessoa que está morta lá na tua casa, ela está revivendo agora.
E se você crê, comece a declarar. Se você crê, comece a chamar a existência. E você já pode começar a adorar a Deus também. Agora eu quero ver toda a igreja dando glória a Deus e declarando: a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, eu sou abençoado. Se você crê, vai dando glória. Oh, eu profetizo sobre ti a vida, meu irmão. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba a vida, receba a vida, receba a vida. Vida de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Vida, vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. receba sobre ti A vida, vida de Deus, vida. de Deus. Que lindo, igreja! Eu profetizo sobre ti a vida, vida. Eu Profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. vida de Deus. E agora toda a igreja bem forte, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, vale de ossos secos, volte a respirar, posso ouvir o som do avivamento, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. Eu quero ouvir a igreja, ressuscita, ressuscita. Ó terra, ó terra. Que lindo, igreja. Vale de ossos secos, vale de ossos secos. Volte a respirar, volte a respirar. Está acontecendo na tua casa agora. Posso ouvir o som do avivamento, o som. A morte tornando vida. Ressuscita, 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 ó terra que está morta, vale de ossos secos, volte a respirar. E para terminar, toda a igreja levante as mãos bem alto e diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. E não para não, vai dando glória, glória, glória. Aleluia. Ó Deus da vida, ó Deus que ressuscita os mortos, nós declaramos um milagre sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus. Aleluia. Pai, nós encerramos agora essa oração, Senhor.
Alguém em casa, meu Deus, vai receber a oração que a igreja está fazendo agora. Isso, mostra a igreja orando assim. Isso, Pai, em nome de Jesus. Alguém que estava morto na doença, na enfermidade, condenado pelos médicos, condenado pelos homens, o filho nas drogas, o marido no adultério, que aos olhos do mundo não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Nós estamos agora declarando que essa pessoa está ressuscitando, que esta pessoa está voltando à vida agora. A igreja abençoa essa pessoa. Nós oramos e declaramos o milagre em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga glória a Deus, e vamos aplaudir a Jesus bem forte, igreja. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, amém. A glória a Deus. Amigos, vocês que estão assistindo em casa, só lembrando que essa igreja abençoada aqui, ó, mostra a igreja aí para os irmãos aí, Júnior. Isso. Essa igreja abençoada, ela está aqui no centro da cidade de São José dos Campos, ó, lá naquela porta lá no fundo, ó. Lá é a rodoviária, terminal rodoviária. Se você descer na rodoviária, você atravessou a rua, você está na igreja. Aqui é Praça Padre João 200. Praça Padre João 200. A igreja abre todo dia, tá bom? Domingo, que é o dia mais importante, os cultos acontecem às 7 horas. Esse aqui é o culto das 7 horas da manhã. Aí depois nós temos às 10, às 15 e às 18 horas. Vem para cá para você ser abençoado, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.